Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e 29 minutos, 10 e 29. Vai seguindo pela rádio São João del Rei, nesta linda manhã de segunda-feira, o Jornal das 10, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes e pela internet para Minas, para o Brasil e para o mundo. O Jornal das 10 tem o prazer, a alegria de receber nesta manhã o Coronel Gustavo Chiodi Nakashima, comandante do Regimento Tiradentes, o Regimento de São João, sediado em São João del Rei. Coronel Gustavo, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio São João, é um prazer estar aqui. Coronel, hoje é o dia do soldado. O regimento tem programado alguma atividade para hoje ou para a semana que vem? Não, com certeza. Então, o Dia do Soldado é um dos dias que a gente celebra com mais respeito durante o nosso ano. Então, ele foi instituído em homenagem ao Duque de Caxias, que é o nosso patrono. Então, marca o aniversário, que seria o aniversário dele. Então, para celebrar, hoje a gente faz uma formatura, uma cerimônia militar bastante significativa para a gente, às 15 horas, lá no batalhão mesmo. E é bastante significativo porque, nessa ocasião, o soldado que incorporou esse ano, ele presta o juramento solene perante a bandeira do Brasil. Então, vão estar lá os nossos familiares dos soldados, convidados, e é aberto para toda a população. Quem quiser participar vai ser um prazer. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do Dia de Soldado e lembrar de Duque de Caxias. Bom, o Brasil ele tem muitos heróis, né, e que a gente precisa até cultuar mais, né? Então, muito acertadamente, o Exército escolheu como patrono o Duque de Caxias, que é para nós o soldado exemplo, todos os seus valores, características e da maneira como ele exerceu a sua profissão. Então, desde jovem ele ingressou no Exército, ainda na época do período imperial, e ele é conhecido como o pacificador, justamente por ele ter participado de várias revoltas internas, ter combatido várias revoltas internas, e principalmente na Guerra da Tríplice Aliança, em combate externo, né? E em todas nessas oportunidades, ele, com liderança e muita inteligência, conseguiu vencer os revoltosos ou vencer o lado inimigo e conciliar para que fosse feita a paz. Até porque nas revoltas internas ele estava combatendo brasileiros, né? Então era muito importante que se mantivesse a coesão do Brasil. Coronel, ele chegou a participar da guerra contra o Paraguai ou não? Sim, ele foi o comandante-geral das forças brasileiras na Guerra da Tríplice Aliança. Então, a guerra que o Brasil se uniu à Argentina e ao Uruguai contra o exército de Solano Lopes, que governava o Paraguai. Então, nessa oportunidade, ele liderou as tropas e o Brasil naturalmente foi vencedor dessa guerra. Muito bem. Naquela época usava muito espada, né, Coronel? Sim, se utilizava a espada naquela época. E até uma frase bastante emblemática de Duque de Caxias é que, certa vez, ele falou que a minha espada não tem partido. Então isso aí diz muito a respeito da gente, que nós somos, né, uma instituição de Estado. Então ele foi um pacificador. Correto. Também. É justamente essa a alcunha dele, né? Duque de Caxias, o pacificador. Por isso que ele tem esse título de Duque de Caxias. Ele foi, à medida que ele foi galgando posições e era uma pessoa conhecida e influente pelo seu exemplo, justamente, ele foi adquirindo títulos nobiliárquicos, né? E o mais famoso, o que ficou conhecido realmente, foi a alcunha de Duque de Caxias. O senhor se sente
é uma pessoa realizada, uma pessoa feliz em poder vestir, em poder usar essa vestimenta? Poxa, que ótima pergunta, muito obrigado. Eu me sinto plenamente realizado e muito feliz. A nossa profissão militar, como qualquer outra profissão, ela tem aspectos positivos, tem desafios, mas no contexto geral é uma profissão extremamente honrada e bonita. Então é uma profissão que eu pude fazer várias atividades muito diferentes, desde a parte operacional, parte administrativa. Morei em diversos rincões desse Brasil, cidades grandes, na fronteira, cidades pouco conhecidas, em regiões diferentes, na Amazônia, no Pantanal, até mesmo no exterior. E comecei minha carreira aqui em São João del Rei, onde eu me identifiquei muito, onde eu conheci a minha esposa, onde eu gosto muito da atividade específica do batalhão de infantaria, que é da parte de montanhismo, e poder retornar agora como comandante, para mim, é uma realização profissional imensa. Estou muito bem realizado e muito feliz. Então, nesse caso, o senhor já teve a oportunidade em trabalhar no Batalhão Tiradentes? Sim, com muito orgulho. Então, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 2001 e o primeiro quartel, o primeiro batalhão de infantaria que eu trabalhei foi justamente esse aqui, o nosso glorioso Regimento Tiradentes. Qual que era a patente do senhor nessa época? Eu cheguei como aspirante oficial, fiquei 3 anos aqui. Então, quando eu saí, eu já era primeiro tenente. Por que que o Batalhão Tiradentes tem esse nome? Batalhão de São João, o Regimento de São João. Tem um nome carinhoso, bonito. Ah, sim, essa é a nossa alcunha, inclusive está na nossa canção, né? Na canção do batalhão a gente fala que é Regimento de São João, porque aqui a gente está desde 1897, então já fazem mais de 120 anos que os militares do Exército chegou aqui em São João. Inicialmente a gente ocupou as instalações onde hoje é a Escola Maria Tereza, e em 1920 a gente passou a se denominar 11º Regimento de Infantaria e logo em seguida a gente ocupou as nossas instalações atuais. Então é um batalhão que tem muita ligação com a cidade, pelo tempo que ele está aqui, pela quantidade de são joanenses que passaram naturalmente pelo batalhão, pelas lembranças da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando o regimento fez parte da Força Expedicionária Brasileira. Então tudo isso traz uma ligação muito forte com o batalhão e com muito orgulho a gente se denomina como Regimento de São João, com muito carinho. E esse nome veio para poder ficar, né, comandante? É um nome que a gente utiliza com muito carinho. Agora, além da guerra contra o Paraguai, o batalhão participou também da Segunda Grande Guerra Mundial em solo europeu, né? Na Itália e também na Alemanha. Agora, ele teve participação em outras revoluções, ou coronel? Olha, a história do Regimento Tiradentes, do nosso Regimento de São João, ela é muito rica, é impressionante. Se a gente for estudar, o regimento ele participou de diversas revoltas que tiveram na história do Brasil, quase sempre pelo lado legalista, na década de 20, na Revolução de 30, na de 32. A nossa grande página da história foi justamente em 1945, quando a gente compôs a parte da Força Expedicionária Brasileira. E no passado recente a gente continua contribuindo com os esforços do Exército Brasileiro, em 2 vertentes principais. Então, recentemente, nas últimas décadas, a gente participou de tropas da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então, de maneira expedicionária, enviamos tropa para Angola e para o Haiti por 3 vezes em missões de paz da ONU. E na última década, a gente desceu várias vezes para o Rio de Janeiro para participar de grandes eventos e para contribuir nos esforços de garantia da lei e da ordem em um período em que a segurança pública lá no Rio de Janeiro estava comprometida. Muito bem. Agora, coronel, eu gostaria de saber o seguinte: o Batalhão Tiradentes, o
senhor falou agora há pouco que ele funcionou inicialmente na escola, então Escola Estadual Maria Tereza, hoje Escola Municipal Maria Tereza. Ali era o quinto, né? Denominado quinto. Era um batalhão de caçadores na época. De caçadores, Então, naquela época o exército ainda estava se reestruturando, na verdade é um processo contínuo, né? E se optou por São João del Rei, por seu posicionamento geográfico, trazer o batalhão. Em 1920 chegou outro batalhão, então da junção de 2 batalhões de caçadores, 51º e 54º, juntaram 2 batalhões e aí formaram um regimento. Hoje a gente não utiliza mais o regimento de infantaria, né? A composição do exército mudou, hoje a gente está estruturado em brigadas, mas naquela época eram regimentos, que nada mais é que o conjunto de mais de um batalhão de infantaria. Então, quando juntaram 2 batalhões de infantaria, se criou o 11º Regimento de Infantaria. Coronel, é verdade que a unidade de montanha, de montanhismo, no alto da Serra do Linheiro, aqui em São João, é verdade que essa unidade foi a primeira unidade do Brasil a ter o montanhismo? Correto. Por isso nós também somos conhecidos como o berço do montanhismo militar. Então, na década de 70, o Exército determinou ao batalhão, ao regimento, que ele desenvolvesse a doutrina de montanhismo militar e a partir daí a gente começou todo um estudo e prática da atividade que está aí até hoje. Ainda hoje nós somos o centro de treinamento desse tipo de atividade militar. Então, anualmente a gente recebe militares de várias partes do Brasil, não só do Exército, da Marinha, da Força Aérea, de órgãos de segurança pública e até do exterior, para aprender e praticar as técnicas, as operações em montanha conosco. Então existe um intercâmbio até internacional, né? Porque aqui vieram com frequência militares de outras nações amigas. Sim, exatamente. Naturalmente o Brasil ele tem parceria, tem ligações com outros exércitos, outras nações amigas, e esse intercâmbio é contínuo. Então, constantemente a gente envia militares para outros países, para outros exércitos, para aprender e trazer parte da doutrina para a gente, e da mesma forma a gente recebe militares estrangeiros. Então, os últimos que passaram aqui em São João foram 3 sargentos do Exército Norte-Americano. Coronel, eu tive a oportunidade de sobrevoar São João del Rei a bordo de um helicóptero, o Esquilo, durante pelo menos uma meia hora, tempos passados, né? E tinham 4 capitães. Aí um deles estava conversando comigo, né? E disse que o Exército Brasileiro prega a paz, que o Brasil é um país de paz, que ele só ataca se for atacado. Isso procede? Procede. Então, nós somos um país pacífico e na nossa própria Constituição Federal aborda isso nos primeiros artigos, né? Então, somos uma nação pacífica. A gente não almeja, por exemplo, conquistar novos territórios, não temos litígio ou disputa de fronteira com nenhum outro país, mas obviamente nós precisamos ter forças armadas preparadas caso seja necessário. Só ataca se for atacado. Exatamente. Muito bem. O senhor pode já antecipar alguma coisa, Coronel, a respeito da Semana da Independência? Ah, sim. Bom, eu falei da formatura da nossa solenidade militar hoje, do Dia do Soldado, mas há outras atividades em sequência, né? Porque essa semana a gente comemora a Semana do Soldado e na semana seguinte já é a Semana da Independência, que é o aniversário do Brasil, né? Então, quando a gente comemora o 7 de setembro, é o aniversário do Brasil e a gente realmente tem que celebrar muito e dar valor a esse país tão maravilhoso que nós temos, né? Então, além da solenidade militar hoje, na semana que vem, na quarta-feira, dia 3, a nossa banda de música, nossa tradicional banda de música vai se apresentar lá no Pátio Matozinhos, às 19 horas, na Praça de Alimentação. Então vai ser uma apresentação muito bonita e, claro, estão todos convidados.
E além disso, no próprio 7 de setembro, como já é muito tradicional na nossa cidade, vai ocorrer o desfile não só do batalhão, como de várias outras instituições, escolas e corporações na Avenida Tancredo Neves, como ocorre todo ano, a partir das 8 horas da manhã. Ok, para encerrar, eu gostaria de saber quem é o Coronel Gustavo. O senhor nasceu onde? Fala um pouquinho da sua vida profissional. Ah, sim. Bom, eu nasci em São Paulo e... Bom, como eu falei aqui rapidamente, sempre quis ser militar e depois que me formei tive a oportunidade de trabalhar aqui em São João del Rei. Fiquei aqui por 3 anos e depois disso, como é natural aí da carreira militar, eu me mudei muito, né? Conheci vários locais diferentes aqui do Brasil. Tive a oportunidade de servir no Acre, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Brasília, por 2 vezes nos Estados Unidos também, nesse intercâmbio que eu falei mais cedo, no Rio de Janeiro, e poder estar aqui retornando como comandante do batalhão é realizador. Eu conheci a minha esposa na primeira vez que eu morei aqui, ela não é de São João, mas era estudante da então FUNREI, né, da nossa UFSJ, e também está sendo uma ótima oportunidade. Eu tenho 2 filhos, um mais velho de 14 e a mais nova de 10 anos, fez aniversário agora no sábado, e também estão muito felizes, tanto a minha esposa quanto os meus filhos. São João del Rei é uma cidade realmente muito acolhedora, né? Muito bem, eu agradeço a sua presença, em nome da nossa diretora, a doutora Juliane Menezes Machado, advogada, que é a nossa diretora, em nome dela e de todos os companheiros aqui da Rádio São João, eu agradeço essa presença simpática do senhor, trazendo essas informações. Gostaria que o senhor levasse um abraço a toda a tropa do nosso querido Regimento de São João. Não, toquei, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a nossa força, e um abraço também a todos vocês. Ok, muito obrigado. São 10 horas e 46 minutos, 10h46.